Boa noite a todos, mais uma vez reunidos nessa terça-feira, 19 horas, estamos aqui ao vivo mais uma vez, através da página do Facebook Centro Espírita 3 de Outubro. Estamos em Varginha, falando aí para toda Minas Gerais, todo o Brasil, vários amigos aí que nos acompanham, que estudam conosco espalhados no mundo afora, sempre um grande prazer, uma grande honra a gente refletir, estudar juntos, capítulo a capítulo, as obras do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos no penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Capítulo bastante importante, como todos, fala muito da prece, da oração, e a gente vai colocar aqui alguns pontos para a nossa reflexão. Obrigado aí você que já está compartilhando a nossa live, é sempre uma grande honra estarmos aí adentrando as casas de cada um de vocês com a codificação de Allan Kardec, capítulo a capítulo, seguindo aí o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro subtítulo deste capítulo 27, Pedi e obtereis, é a qualidade, fala sobre as qualidades da prece. Em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, Mateus reproduz o ensinamento de nosso mestre, que diz: vosso Pai sabe que necessita mesmo antes de pedir. O Pai sabe o que a gente precisa mesmo antes que a gente peça. Bastante interessante essa passagem de Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, também o Cristo fala sobre a prece. Quando for orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que vosso Pai que está no céu também o perdoe. Bastante interessante também. Antes da oração é necessário que estejamos com o coração puro, sem desejos de vingança, sem ódio, para que a prece, para que a oração tenha efeito, seja agradável a Deus. Bastante importante também esse ensinamento de Marcos. Outra coisa que a gente já precisa acrescentar, que já está nesse capítulo inicialmente, no início, neste subtítulo Qualidade da Prece, é que não é a quantidade de palavras que vão tornar a prece, a oração eficiente. Não é a duração da prece, mas a sua sinceridade. A sinceridade com que se faz a prece é determinante para ser agradável a Deus e para que a gente possa ser atendido quando isso nos for útil e quando for de nosso merecimento. Nem sempre as preces são atendidas, como a gente sabe, mas a gente precisa entender que nem sempre o pedido que é feito é bom para quem pede. Nem sempre o que a gente pede é bom para nós, é útil para nós. Então a gente vai ver isso ainda mais para frente nos próximos subtítulos. A prece também não será agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Tudo que é contra a caridade tem que ser retirado do coração no momento da prece. Procurar nos manter em paz, nos manter em concentração. Por isso que até é recomendável, às vezes, um momento em que você esteja só, quando temos dificuldade de formular os nossos pensamentos, a nossa prece. A gente vai ver mais para frente que a prece pode ser feita em qualquer lugar, qualquer hora, sozinho ou não, mas às vezes a gente tem mais facilidade de concatenar as ideias, de elaborar a nossa prece sozinhos, né? Bastante importante a gente entender também desta forma. E a eficácia da prece? Como é que funciona a eficácia da prece? O que quer que seja que pedir na prece, creia que obterá, e lhe será concedido. Creia que será concedido. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 24.
tudo será concedido? Será que funciona assim? Vamos interpretar dessa forma? Bom, é bastante simples, né? Não vamos interpretar que o Cristo aqui se refere a todos os pedidos às vezes supérfluos, inúteis, né? O Cristo se refere às questões morais. Tudo que for pedido para nos fortalecer moralmente será concedido se esse pedido é feito com fervor, com sinceridade, humildade e confiança nos desígnios de Deus. Então, vamos interpretar desta forma esta passagem de Marcos do capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que pensam que se Deus conhece todas as nossas necessidades, é desnecessário contar essas necessidades a Deus, é necessário fazer o pedido através da oração a Deus. Será que é este o caminho interpretativo? Não é, né? Não é. É necessário, sim, contarmos as nossas necessidades, os nossos pedidos a Deus. Nosso Pai quer nos ouvir, quer nos sentir, ver a nossa sinceridade, a nossa humildade. É verdade, é sabido que existem leis, há leis naturais, as leis divinas, que são imutáveis. Então, como que a gente trabalha essa questão da prece? Porque, por outro lado, existem muitas circunstâncias da vida que podem ser alteradas, sem mexer nas leis divinas, sem alterar as leis imutáveis de Deus, que são imutáveis, portanto, não conseguimos, através da prece, através de nada, alterar as leis de Deus. Mas circunstâncias da vida podem ser mudadas para melhor ou para pior, dependendo da nossa conduta, do nosso pensamento. E a prece é uma ferramenta que faz mudar essas circunstâncias de obstáculos e problemas que vivemos. A prece é uma ferramenta que faz mudar essas circunstâncias para melhor, nos trazendo coragem, fé e ferramentas necessárias para desatar o nó do problema, para enfrentarmos as vicissitudes da vida. Então a prece é uma ferramenta que pode alterar para melhor circunstâncias difíceis da vida, circunstâncias difíceis que nós enfrentamos. Então não deixemos de orar, não abandonemos a prece. Vamos sim criar hábitos cotidianos, corriqueiros, rotineiros, de nos estabelecer em prece, de fazermos uma conexão com Deus, com o absoluto. Isso é feito através da prece. Deus pode, portanto, conceder pedidos sem descumprir, sem derrogar suas próprias leis divinas. É possível, claro. Se nós oramos com sinceridade, com fervor, confiança, Deus vai nos fornecer subsídios para enfrentarmos os nossos problemas. Deus vai nos fornecer coragem, paciência, resignação e meios para enfrentar os problemas. Aquela célebre frase, ajuda-te que o céu te ajudará. Oremos, mas vamos nos transformar, vamos manter uma conduta de homens do bem, vamos mudar nossos pensamentos e nossas atitudes concomitantes à prece. A prece por si só, ela não vai ser agradável a Deus se não nos esforçarmos para a nossa reforma íntima, para a nossa caminhada no bem, rumo ao bem. Obrigado a todos que estão aí, Margarete, Maria Alcina, Leila, Lília, Leandro, Barbosa, muito obrigado aí pela presença de vocês e já com muitos compartilhamentos aí que levam a nossa live, o nosso estudo, a nossa reflexão para mais pessoas poderem analisar essas passagens belas do Evangelho segundo o Espiritismo, passagens do Cristo sobre a interpretação da doutrina espírita. Ação da prece, transmissão do pensamento. Outro subtítulo que tem no capítulo 27, logo depois de qualidades da prece, eficácia da prece, temos esse subtítulo, ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos colocamos em comunicação mental com outros seres aos quais nos dirigimos. Ela tem esse poder de chegar aonde a gente quer que ela chegue.
As preces dirigidas a Deus são ouvidas e processadas pelos espíritos encarregados da execução da vontade de Deus, da vontade divina, espíritos encarregados em fazer cumprir a lei de Deus. Então, a nossa prece, não importando se dirigimos a Deus, a Jesus, a santos, existem espíritos encarregados em processar essas preces, e as preces não ficarão ao léu, elas serão processadas e muitas das vezes nos trarão benefícios, desde que, como já dissemos, feitas com sinceridade, com humildade e com o coração mais puro possível. A energia da corrente da prece, ou seja, o poder da prece, ele é proporcional ao vigor do pensamento e da vontade de quem ora, de quem faz a prece. Ainda que a prece seja curta, de segundos, como disse, a quantidade de palavras nem sempre é importante, é necessária, até pelo contrário, as preces mais objetivas, concisas, são melhores. E depende desta vontade, depende desse vigor do pensamento, dessa nossa sinceridade, para que a nossa prece seja agradável a Deus, para que a gente possa obter o que a gente pede. Através da prece, o homem atrai para si bons espíritos, boas energias, que nos vêm sustentar nas boas resoluções e que vêm nos inspirar os pensamentos. Então, o poder da prece, a ação da prece é muito importante nesta influência que nos traz nos espíritos benfeitores, a fim de que tomemos resoluções, tomemos atitudes adequadas no nosso dia a dia, aos nossos problemas. Então, esses espíritos vêm nos inspirar com os pensamentos, fazendo-nos adquirir a força necessária para superar as dificuldades e propiciar-nos a retomada do caminho reto. Se a gente saiu dos trilhos, como é muito comum, a gente toda hora sai, então a prece vem mostrar novamente o caminho certo, para que a gente retome o caminho da luz, o caminho do bem, para que a nossa caminhada seja menos sofrida, porque se a gente caminha nas pegadas do Mestre, a gente terá com certeza muito menos problemas, muito menos dor, muito menos sofrimentos, muito menos suplícios. Muito importante esta influência dos espíritos na nossa oração quando a gente está em prece. Renunciar à prece, ou seja, deixar de orar, deixar a prece de lado, é desconhecer a bondade de Deus. É desconhecer a bondade de Deus. Deixar de orar é abrir mão da assistência divina feita pelos benfeitores espirituais através dos delegados divinos benfeitores espirituais. É abrir mão da assistência de Deus para si próprio e para os outros, que, como sabemos, a gente pode orar não só para nós próprios, mas orarmos para outras pessoas específicas ou genéricas. Isso é muito útil, levar esta energia, essa corrente energética da prece para outras pessoas. Relembrando, como já disse no subtítulo anterior, que de um coração não purificado, de um coração egoísta, só sairão palavras da boca para fora. O momento da prece, a gente precisa estabelecer uma conexão de virtude, vamos dizer assim, com Deus. Purificar esse nosso coração, deixar ódios, angústias, vinganças de lado. Tanto que na passagem já lida anteriormente, se existe alguém para perdoar, que a gente perdoe antes da prece, para iniciarmos a prece com o coração purificado. Não sai de um coração de pedra os impulsos da caridade que dão todo o poder da prece. Não sai de um coração não purificado os impulsos do amor e da caridade, que são os verdadeiros motores propulsores da prece. A caridade e o amor de dentro do coração no momento da prece, ela coloca força, potência, energia na nossa prece, como nos ensinam os espíritos benfeitores. Então, o poder da prece,
caros amigos e amigas. O poder da prece está no íntimo do nosso pensamento, do nosso coração, do nosso pensamento, do nosso sentimento. No íntimo do pensamento e do sentimento é onde se repousa o poder da prece. E a gente, como já disse agora há pouco, a gente pode orar a todo instante, qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, em voz alta ou em pensamento, sozinho ou não. O importante é o íntimo, a sinceridade, o fervor e a confiança com os quais a gente conduz a nossa prece, a gente elabora a nossa prece. Se você tem alguma dificuldade de formar os pensamentos e ficar um pouco confuso, não tem problema também fazer uma prece em voz baixa. Às vezes a gente fecha no nosso quarto, em algum ambiente, estando só na casa, ou dentro de um carro, ou no trabalho, ou qualquer lugar, andando de carro, de moto. A gente pode fazê-la em voz baixa se os pensamentos para nós ficarem difíceis de serem elaborados e concatenados. Então não há, a gente vai ver daqui a pouco, não há fórmula para a prece. Um outro subtítulo que se segue neste capítulo, Pedi e obtereis, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, é preces inteligíveis. O que será? O que é preces inteligíveis, São nossas preces, elas devem ser, como a gente sabe, os espíritos aqui reforçam essa ideia. As nossas preces devem ser claras, objetivas, concisas, compreensivas e compreensíveis. Tem que ter isso é ser inteligível. Não se pode ter o coração tocado se não se pode compreender o que se está orando, o que se está dizendo, porque não adianta eu decorar, eu usar palavras que eu não entendo, usar línguas, orar em línguas que eu não domino, que eu não entendo. Deus percebe tudo no fundo do nosso coração. Deus percebe e entende nosso pensamento como ninguém profundamente. Então a gente tem que colocar às claras o que nós estamos pensando, pedindo, orando, agradecendo, glorificando, enaltecendo nas nossas preces. Estou dando mais ênfase aqui aos pedidos na prece, porque o capítulo fala sobre os pedidos, que é pedir e obtereis. Mas a prece, como sabemos, ela também serve para agradecer, para glorificar. E no capítulo seguinte, o 28, a gente vai falar um pouco sobre esses temas que vamos abranger mais, esses outros sentidos, essas outras nuances da prece. Então Deus, repito, percebe tudo no fundo do nosso coração e do nosso sentimento e da nossa razão, do nosso pensamento. Percebe e entende nosso pensamento. Então não podemos conceber, não podemos aceitar que a forma externa da oração seja mais importante que a sua essência, que a forma seja mais importante que o conteúdo. A forma não é mais importante que o conteúdo. Fale com Deus como se estivesse falando com o seu pai, com sua mãe. Quando a gente era criança e ia pedir, a gente às vezes contornava um pouquinho, mas rapidamente o nosso pai e a nossa mãe já falavam: o que você está querendo? O pai é assim, o pai do céu é assim também. Ele sabe o que a gente quer, mas ele quer que a gente leve até ele esse pedido. Ele quer ver como que a gente vai pedir, a nossa sinceridade, a nossa confiança. E aí vai ser processado se é útil para nós o pedido que é feito. Vai ser processado se temos merecimento, se é bom para a nossa reforma moral, ou se ainda temos que estar enfrentando estes obstáculos, esses problemas ainda por algum tempo. Tudo isso vai ser processado, vai ser analisado. Outro subtítulo deste belíssimo capítulo 27 fala da prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores, espíritos infelizes. E é importante a gente comentar um pouquinho sobre isso. Quando oramos pelos desencarnados, pelos mortos, espíritos muitas das vezes sofredores, infelizes, nossa prece terá uma ação direta sobre estes espíritos. É muito importante. O que acontece? A gente vai com a nossa prece reerguendo-lhes a coragem,
instigando nesses espíritos sofredores o desejo do arrependimento e da reparação. Então, olha a importância de orarmos por pessoas que se foram de forma meio complicada, como suicidas, como pessoas que desencarnaram de repente, por acidente, tragédias. Então é muito importante orarmos pelos outros também. Quando clamamos, quando pedimos por misericórdia, Deus sempre nos ouve e Deus sempre nos envia esperança e força. Orando pedindo misericórdia, orando com sinceridade, a prece sempre será ouvida e ferramentas para enfrentar, meios para enfrentar os problemas serão disponibilizados a cada um de nós. E a gente sabe que a gente podemos abreviar ou prolongar nossas dores, sofrimentos e suplícios. A nossa conduta equivocada às vezes prolonga esses suplícios, dores e sofrimentos. E a oração, por outro lado, a prece, ela interfere neste processo de dor, de sofrimento e de suplício, ela interfere de uma forma positiva, amenizando esses momentos, encurtando esses momentos de dor, sofrimento e suplícios. Então, é claro que depende ao mesmo tempo, para que a prece tenha essa função de encurtar nossos momentos de dor, e sofrimento e suplício, é importante que a prece seja feita concomitantemente ao mesmo tempo com uma conduta nossa no bem, com uma conduta adequada. Por isso o coração, repito, purificado, o coração purificado para que os impulsos da caridade possam impulsionar esta prece. E para estarmos com o coração purificado, a gente precisa mudar a nossa conduta de equivocada, conduta de erros, conduta de falhas, para uma conduta no bem, praticando o bem. Aí nós vamos reunir uma prece, vamos estar formalizando uma prece eficiente, uma prece agradável a Deus. Outro subtítulo, o penúltimo subtítulo deste capítulo 27, Pedi e obtereis, é maneira de orar. Maneira de orar. Será que tem uma fórmula mágica, milagrosa para a oração? Não há uma fórmula para a prece. O que é preciso é que oremos com humildade, sinceridade e o coração puro. Os Espíritos reiteram essas questões a todo instante para nós aprendermos. A nossa prece nos eleva até Deus. Deus não desce até nós para errar conosco. Nós que precisamos nos elevar para acertar com Deus. Quem erra, erra sozinho por conta própria. Se estamos errando, a gente tem que elevar o nosso pensamento a Deus para estar com Ele. A gente não eleva o pensamento a Deus só na hora da oração, não. É como se orássemos 24 horas por dia. A gente eleva o pensamento e mantém o pensamento lá, para que o erro não faça parte do nosso cotidiano, como geralmente faz. Então vamos elevar o nosso pensamento e mantê-lo elevado. Outra coisa importante em relação à prece, a este capítulo Pedi e obtereis, é que nós devemos educar nossos desejos na prece para aceitar o não de Deus quando é preciso. Porque nem sempre o que pedimos é útil para nós. Nem sempre o que pedimos é necessário para nós. Quantas vezes pedimos o supérfluo? Então, muitas das vezes, o não virá. E nós temos que educar o nosso desejo, educar o nosso pedido na prece, para saber compreender e assimilar o não de Deus. Porque é bom para nós que, como sabemos, Ele sabe mais que ninguém o que é bom para cada um de nós. Nem sempre também o que pedimos é de nosso merecimento. Nem sempre estamos aptos, somos competentes para receber essas dádivas que são o objeto de nosso pedido na prece. Nem sempre estamos prontos, nem sempre temos merecimento para isso. Muito importante. O tempo passa rápido, já estamos aí quase
no finalzinho do nosso estudo, da nossa reflexão de hoje. O último subtítulo fala da alegria da prece. A prece é filha primogênita da fé e nos conduz ao caminho que leva a Deus. Prece e fé andam juntas, prece e confiança nos desígnios de Deus. Vale a pena lembrar o quanto o Mestre, nosso Divino Mestre Jesus, orava. O Mestre orava com muita frequência, um espírito daquele nível moral, modelo e guia da humanidade, a mais robusta expressão divina que veio até nós, que veio na Terra, nosso Mestre Jesus Cristo, orava diariamente, estava sempre em conexão com o Absoluto, sempre em conexão com o Criador. Quanto mais orarmos com alegria, sinceridade e confiança, mais seremos beneficiados. Cada vez mais ouviremos as vozes dos anjos, vozes doces e suaves, nos mostrando o caminho certo a seguir e confortando os nossos corações. Quanto mais orarmos, mais benefícios traremos a nós próprios. Então foi o nosso encontro de hoje. Estamos aí ao vivo na página do Centro Espírita 3 de outubro, no penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e contamos aí com a presença de todos vocês na próxima terça-feira às 19 horas, onde falaremos do capítulo 28 também sobre preces. Eu agradeço a todos a presença que estão aí conosco, todas as dezenas de compartilhamentos que estamos recebendo aí no nosso estudo, e que o nosso Divino Mestre Jesus permaneça com todos vocês, trazendo muita paz, muita luz, muita harmonia a cada um de nós e a cada um de nossos familiares e a todos espalhados aí nesse maravilhoso planeta Terra, que no momento estamos encarnados aqui para aprender e para sermos educados. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês. Até a próxima.